Boa tarde, primeiro ano. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos começar mais um dia de aula. Então vocês deverão pegar o caderno de vocês para fazer o registro da data, da leitura e das atividades que faremos hoje. Então a data de hoje, sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. A leitura é o título da história que vocês ouviram hoje. E de atividade nós faremos o livro de História, página 19, 20 e 21. E depois nós faremos o livro de Geografia, página 15 e 16. Então vocês irão abrir o livro de História de vocês na página 19 e nós vamos dar continuidade às atividades da semana passada. Então nós estamos falando sobre tipos de moradia. Na aula passada nós vimos que dependendo da região, as moradias são diferentes, porque fatores como o clima, por exemplo, necessita que essa moradia seja construída de uma outra maneira. Então continuando hoje a nossa atividade, a número 2. Com os colegas, construa um painel com imagens de diferentes moradias. Então essa atividade vai ser um pouco adaptada da seguinte maneira. Vocês irão pesquisar fotos de diferentes moradias e enviar no grupo do WhatsApp. E aí vocês terão que levar em conta se são moradias antigas, se são moradias modernas, de que material são feitas essas moradias e os lugares aonde estão essas moradias. E aí vocês vão mandar lá no grupo, que aí eu vou tentar montar um painel com todas essas imagens para deixar registrado no nosso grupo e para que vocês visualizem as diferentes moradias que vocês encontraram. Tudo bem? Depois que vocês pesquisarem as imagens e mandarem no grupo, vocês farão a atividade 3. Complete a ficha com a ajuda de um adulto que mora na sua casa. Então tem a seguinte ficha: minha casa. Meu endereço é nome da rua. Aí vocês escreverão o nome da rua que vocês moram. Depois embaixo vocês colocarão o número da casa de vocês. Se alguém morar em algum apartamento, vocês deverão colocar o número do apartamento e o número do bloco, se for o caso. E depois o bairro, que é onde está localizada a casa de vocês. Depois vocês irão preencher. Minha casa tem tantos cômodos. Então vocês terão que contar quantas salas, quantos quartos, banheiros, cozinhas, todos os cômodos que tem nessa casa e colocar o número que representa a quantidade total. Embaixo está dizendo assim: ela é feita de... Então vocês marcarão um X no material que foi usado para construir a casa de vocês. Se a sua casa foi utilizada mais de um material, então vocês vão fazer um X mais de uma vez. Então o primeiro material aqui é madeira. O segundo material é palha. O terceiro material é tijolo. O quarto material é pedra. O quinto material é barro. E o sexto material é bambu. E aqui embaixo tem outros materiais. Caso na nossa lista não apareça nenhum material que foi usado para construir a sua casa, aqui no lugar outros, nessa linha, vocês irão escrever quais outros materiais que foram utilizados e que não apareceu nessa lista aí. Depois embaixo, ela fica em um lugar quente ou frio? Terminando, vocês irão para a página 20. Nessa página nós vamos começar um novo conteúdo. Fazendo História. Memória de família. Acompanhem a leitura comigo. Você sabia que todas as famílias têm sua própria história? Essa história é feita de experiências e das lembranças das pessoas que fazem parte dessa família. Pai, mãe,
avós, avós, netos, netas, filhos e filhas. Então, embaixo tem uma foto de uma família. E a legenda está dizendo o seguinte: família na cidade de Lagoa da Prata, no estado de Minas Gerais. Foto de 2014. Então, olha a composição dessa família. Todas essas pessoas aqui estão formando uma família. Explicando então para vocês, todas as famílias têm uma história. A gente já conversou um pouco sobre isso. E a família sua também tem uma história. E essa história, ela é marcada pela experiência, pela vivência de todas as pessoas que compõem a sua família. Seus irmãos, seus avós, seus tios, suas tias, primas, seus pais. Entenderam? Continuando a leitura. Quando queremos investigar a história da nossa família, podemos escolher alguns caminhos. Então, para você conhecer a história da sua família, olha o que você pode fazer. Conversar com os mais velhos. Outra coisa que vocês podem fazer: reunir documentos pessoais, fotografias, cartas e receitas. E uma outra coisa além disso é reunir objetos da nossa família, como instrumentos musicais, louças, móveis, discos, livros, roupas e etc. Então, conhecer a história da nossa família é conhecer como é que ela foi formada. E todos os objetos explicam melhor algumas coisas que aconteceram na nossa família. Então, sabendo disso, nós vamos para a página 21 fazer a atividade que está sendo pedida lá. Número 1. Que tal você investigar a sua história? Para isso, siga o roteiro abaixo. Então, vocês irão investigar a história de vocês, seguindo o roteiro, o passo a passo. O que vocês irão fazer primeiro? Pergunte a um ou mais familiares quando e como você nasceu. Ouça a sua história com atenção. Depois, o que vocês farão? Peça que contem como você era quando bebê. O que fazia? Do que mais gostava? Chorava muito ou pouco? Quais palavras disse primeiro? Quando começou a andar? Após, procure documentos e objetos que façam parte da sua história, como exemplo, certidão de nascimento, fotos, roupas de bebês, brinquedos e desenhos antigos, e etc. Depois que vocês procurarem, o que vocês farão? Na sala de aula, troque ideias com os colegas sobre a sua investigação e as suas descobertas. Vocês farão essa parte da seguinte maneira: vocês irão registrar algumas respostas das questões que estão sendo feitas na primeira parte e na segunda parte. E aí depois, quando for corrigir a tarefa, eu vou ver a resposta de vocês. Na terceira parte, vocês irão mandar fotos do que está sendo pedido. Vocês podem mandar fotos de roupas quando vocês eram bebê, ou de alguns brinquedos ou desenhos antigos. De documentos pessoais, como certidão de nascimento, não é necessário, porque aí tem dados pessoais de vocês. E aí vocês vão mandar no grupo para a gente poder socializar, tudo bem? A penúltima etapa da sua investigação, olha o que vocês irão fazer. Em uma folha à parte, faça um desenho para registrar o que você descobriu sobre sua história. Então, vocês registrarão a história de vocês através de um desenho. E por último,
Com a ajuda do professor, organize com os colegas uma exposição dos objetos que contam a história de vocês, incluindo os desenhos. Cada um deve apresentar ao menos um de seus objetos e conhecer os dos colegas. Então, isso daqui é o que vocês farão na parte 3 dessa atividade, quando eu pedir fotos de roupas de bebê, de brinquedos, de fotos quando vocês eram crianças, entenderam? Se tiver alguma dúvida, vocês mandem lá no grupo. E aí nós finalizamos a atividade de história. Agora vocês pegarão o livro de geografia na página 15. E aí nós vamos continuar algumas atividades. Lembrando que no livro de geografia nós vimos algumas brincadeiras de determinadas regiões. E por último, vocês relacionaram essas brincadeiras a cada região correspondente. Então, continuando agora, número 7. Ao ler as páginas anteriores que nós já conversamos, você descobriu diferentes jeitos de brincar. Das brincadeiras apresentadas. Então, vocês deverão responder essas questões no caderno. Letra A. Quais você conhece? Tem alguma das brincadeiras que nós falamos que você já conhecia? E de quais você brinca? Então, lembra que nós vimos corre-cutia, laranjas maduras, curupira, gato e rato e 7 pecados. Então vocês vão responder se vocês já conheciam alguma dessas brincadeiras e depois vocês vão falar se vocês costumam brincar. Depois vem a letra B. Você brinca exatamente como foi explicado ou faz de um jeito diferente? Então, por exemplo, a brincadeira corre-cutia. Você brinca da maneira que eu expliquei nas aulas anteriores ou vocês costumam brincar de um jeito diferente? Aí vocês irão colocar brinco de um jeito diferente ou brinco da mesma maneira. Depois, por que será que existem essas diferenças? Se vocês brincam de um jeito diferente, por que será que é diferente a brincadeira aqui na nossa região de uma outra região? O que vocês acham? Será que é porque é um outro lugar, então os costumes são diferentes, né? O modo de vida é outro. Então é isso que vocês deverão pensar para responder. Se tiver dúvida, me perguntem. Depois vocês farão a número 8. Desenhe no quadro abaixo a sua brincadeira favorita. Então vocês irão desenhar a brincadeira que vocês mais gostam e colorir. Se possível, coloquem uma legenda para que eu saiba qual brincadeira é. Terminando de fazer o desenho, vocês irão para a página 16. Atividade de número 9. Agora, conte aos colegas e ao professor o nome da sua brincadeira favorita. Então vocês podem mandar um áudio lá no grupo. E aí vocês também irão ouvir as brincadeiras favoritas dos colegas de vocês. O professor vai escrever o nome delas na lousa. Então eu vou fazer um quadro com as brincadeiras que vocês disseram no grupo e vocês irão anotar os nomes dessas brincadeiras nas linhas da atividade 9. Entenderam? Para terminar o livro de geografia, vamos falar sobre brincar sem se machucar. Acompanhem a leitura aqui. Brincar é muito divertido, mas é preciso tomar alguns cuidados para não se machucar, nem machucar os colegas. Observe as situações ilustradas abaixo. Então aqui nós estamos vendo algumas crianças brincando com pipa. E aí elas estão brincando num local onde tem o quê? Postes com fios elétricos. Tem casas também e tem um carro aqui, ó. E elas estão na rua.
Na segunda imagem, nós estamos vendo crianças brincando com bola. E tem carro passando por essa rua, tem um motoqueiro também passando aqui. Então, observando essas imagens, vocês pensarão e responderão no caderno as seguintes questões. Número 1. Em sua opinião, as crianças das ilustrações correm o risco de se machucar? Sim ou não? Se vocês acham que elas correm o risco de se machucar, vocês irão escrever o porquê que elas podem se machucar, do jeito que elas estão brincando. Número 2. Conte aos colegas e ao professor que conselhos você daria às crianças das ilustrações para elas brincarem com segurança. O que vocês falariam para essas crianças? Então vocês responderão no caderno e depois eu saberei a hora que eu corrigir as atividades de vocês. Então por hoje é só, e aí eu volto na segunda-feira com mais atividades. Tenham um bom final de semana e um abraço a todos.